Olá, meus amigos, estou de volta e hoje é 25 de março e a notícia não é nada boa. Acabaram de soltar Michel Temer. Pois é, quem soltou o presidente Temer foi o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Antônio Ivan Atier. Segundo o que consta na mídia, o Antônio Ivan Atier já foi acusado de formação de quadrilha, mas como todo mundo sabe, a lei aqui no Brasil funciona muito, ele foi absolvido e tá tudo bem. Eu acho que ele ficou com dó do Temer, porque como ele foi acusado injustamente, e ele acha que o Temer também está sendo acusado injustamente. Michel Temer é alvo de 10 inquéritos espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, já foi denunciado pelo Ministério Público Federal 3 vezes e nenhuma das denúncias foi aceita, o que quer dizer que ele ainda não é réu. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado 1 bilhão e 800 mil reais em propina, porém nega que tenha cometido qualquer irregularidade, mesmo o amigo dele, Joesley Batista, ter dito e declarado em imprensa, declarado para todo mundo que Michel é o chefe da organização criminosa. Estou juntando todos os anexos, tem crimes de 10, 15 anos para cá. Com políticos, senadores, deputados, presidentes da República. Nós fizemos doação oficial de uns 400 milhões e pagamos mais uns 100 milhões em nota fiscal fria. O presidente Michel Temer eu conhecia há 5, 6 anos atrás, ele já como vice-presidente. Ao longo desses anos, 5 anos, eu mantive relacionamento direto com ele, nunca teve intermediário, sempre através de... Ele me ligava, eu ligava para ele me mandava mensagem, enfim. Voltando um pouco atrás, tem um problema do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro, né? Que o Lúcio Funaro é o operador financeiro do Eduardo, do esquema PMDB da Câmara, né? O esquema PMDB da Câmara é composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso. Para o Lúcio é uma mensalidade, para o Eduardo foi um montante. A gente, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina. E aí eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio 400 mil reais por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele, né? Foi onde, de pronto, ele me disse que era importante continuar isso. Então, agora, ultimamente, esse é que estava sendo o problema, é para garantir o silêncio dele, para manter eles calmos, né? Para manter o Lúcio calmo lá na penitenciária e o Eduardo também, né? Para ficar em silêncio e não se rebelarem, né? Eu ouvi do presidente claramente ele dizendo que era importante manter isso. Existe ali um grupo onde parte do grupo está preso, parte está no poder, né? Ele me fez um comentário curioso que ele disse: Eduardo quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com 2, com 11 não dá. Primeiro dizer o seguinte, estamos juntos aí, se eu precisar de mim, viu? Me fala. Esperar passar. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? O Eduardo resolveu me fustigar, né? Você viu que... Eu não sei, como é que está essa relação? Jogou, indeferiu 21 perguntas dele, e não tem nada a ver com a defesa dele. Pois é. Era para encrutar. Dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que tá aí, que o Gedel sempre estava, que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio
tangenciando a nós, a não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que o que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Isso. É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Bom, esse foi o remember de algumas coisas que aconteceram antes do Temer ser preso. Agora, o que os juristas estão dizendo é que quem comeu bola foi o Marcelo Bretas, porque ele não colocou no mandado de prisão a justificativa que poderia justificar o fato de Temer ficar detido, que seria o risco de adulteração de provas, risco de fuga e etc, etc. Vamos ver o que está dizendo o advogado criminalista Tiago Turbay. A justiça criminal tem seus aparatos próprios de investigação, mas também a defesa tem seus aparatos de defesa. E é preciso, por aspecto de cidadania, de humanidade, se oportunizar ele que se defenda e dentro das regras legais, né? Essa prisão, como ocorreu, parece uma prisão muito mais midiática do que efetivamente uma prisão legal, né? Juridicamente não é justificável. Pois então, já que a lei desse país não acha justificável prender uma pessoa que é suspeita, indiciada aí por vários crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, somente quem acha que é justificável são os profissionais que estão atuando na Lava Jato. Eu vou deixar vocês com um trecho da entrevista que o Joesley Batista deu para a revista Época e que foi publicado pela Rede Globo. Não esqueça de curtir a nossa página, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal e também ative o sininho para receber notificações sempre que entrar um vídeo novo, tá ok? Isso ajuda bastante o trabalho da gente. Um abraço e até a próxima. Joesley Batista começa explicando como e quando os políticos começaram a se organizar no que chama de organizações criminosas. Para ele, tudo o que estamos assistindo hoje se iniciou há 10, 15 anos, quando começaram a surgir grupos com divisão de tarefas. Um chefe, um operador, um tesoureiro. Organizações criminosas que existem para ganhar dinheiro cometendo crimes. Em cada estado, não todos. Nas estatais, nos fundos de pensão das estatais e nos ministérios de Brasília. Joesley diz que Lula e o PT institucionalizaram a corrupção. Joesley afirma que este processo começou no governo do PT, que Lula e o PT institucionalizaram a corrupção com criação de núcleos, divisão de tarefas entre os integrantes em estados, ministérios, fundos de pensão, bancos, BNDES. O resultado é que hoje o Estado brasileiro está dominado por organizações criminosas. O modelo do PT foi reproduzido por outros partidos. Joesley disse que, na maioria dos casos, os pagamentos viraram uma obrigação e citou o exemplo de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma do PT. Ele disse, abre aspas, olha o caso do Guido, o BNDES comprou ações e investiu na sua empresa. Como você não vai me dar dinheiro? Fecha aspas. A revista perguntou se isso funcionava como se fosse um contrato informal. Joesley respondeu, isso, mas acrescentou que ele e a JBS nunca pagaram um centavo de propina dentro do BNDES, do presidente Luciano Coutinho ao técnico mais júnior. Joesley afirmou que todas as relações que tinha no BNDES eram republicanas. A revista perguntou, se tudo era tão republicano no BNDES, por que então pagar Guido Mantega e o PT? Joesley respondeu que pagava porque estava nas mãos deles, que era só o Guido dizer no BNDES que não era mais do interesse do governo investir no agronegócio e pronto. Segundo Joesley, bastava uma mudança de diretriz de governo para acabar com o negócio. Joesley explica o esquema de propina de Eduardo Cunha e de Lúcio Funaro. O empresário disse à época que foi chantageado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e pelo doleiro Lúcio Funaro. Afirmou que se não aceitasse pagar aos dois, o crédito legítimo que tinha pedido na Caixa Econômica Federal não era apreciado. E citou um exemplo. Disse que deu entrada em um financiamento do FI-FGTS da Caixa, mas que o vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, indicado por Funaro e Eduardo Cunha, descobriu.
Que foi então que Lúcio Funaro entrou na vida dele e que o modus operandi sempre foi assim. Ele tentava fazer operações na Caixa, o Lúcio descobria e dizia a ele, abre aspas, vai ter os 3%, né? Fecha aspas. E aí tinha que pagar. Um toma lá da cá muito às claras. Paga os 3% e o financiamento passa no comitê. Se não paga, alguém pede vista. Joesley destaca o papel das campanhas eleitorais no esquema. O empresário disse que campanha permite ao político sair pedindo dinheiro. E o que ele faz com o dinheiro não se sabe. É por isso que os partidos se multiplicaram. Ter partido dá oportunidade de fazer negócio escuso. Como o partido maior precisa do partido menor para fazer coligação, vira balcão, vira orcrim, organização criminosa. Joesley reafirma que pagou pelo silêncio de Eduardo Cunha. Joesley também confirmou que manteve pagamentos a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro mesmo depois que eles foram presos. Disse que virou refém de 2 presidiários, que quando já estava claro que eles seriam presos, no ano passado, Eduardo Cunha pediu 5 milhões de reais. 10 dias depois, Cunha foi preso. Joesley contou que antes de ser preso, Cunha tinha indicado um homem chamado Altair como mensageiro. Passou um mês, o Altair apareceu, disse que a família do Eduardo precisava e que ele estaria solto logo logo. Joesley contou que foi pagando em dinheiro vivo ao longo de 2016. Joesley contou que para o caso de ser preso, Lúcio Funaro indicou como mensageiro primeiro um irmão, depois a irmã, e que seguiu pagando mesada, e que Eduardo Cunha e Lúcio Funaro diziam que confiavam nele, pediam para que ele cuidasse da família deles e afirmavam que não o delatariam. E que mandavam recados. Você está cumprindo tudo direitinho, não vão te delatar. Joesley afirma que Temer tinha um mensageiro para se assegurar do silêncio de Cunha. Joesley disse que toda hora era procurado pelo mensageiro do presidente para garantir que ele estava mantendo esse sistema. Joesley disse que esse mensageiro do presidente era o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que o procurava de 15 em 15 dias em uma agonia terrível. Sempre querendo saber se estava tudo certo, se ia ter delação, se Joesley estava cuidando dos dois e dizendo que o presidente estava preocupado e quem estava incumbido de manter Eduardo e Lúcio calmos era ele. A revista perguntou se o ministro Gedel falava em nome do presidente Temer. Joesley respondeu que sem dúvida, que depois que Eduardo Cunha foi preso, manteve a interlocução desses assuntos via Gedel e que ele informava o presidente por meio do Gedel. E Gedel sabia que Joesley estava pagando o Lúcio e o Eduardo. Joesley conta que antes de delatar, acreditou que se livraria da justiça com anistia ao Caixa 2 e com a lei de abuso de autoridade. Na entrevista, Joesley disse que até o fim do ano passado continuava conversando bastante com os políticos, tentando entender qual seria a solução para o seu problema. E que até dezembro acreditou-se que a solução seria aprovar a anistia ao Caixa 2 e a lei de abuso de autoridade. Com a lei do abuso, acreditava-se que se iria segurar a Lava Jato. E com a anistia ao Caixa 2, acreditava-se que se legalizavam as coisas erradas do passado. Época perguntou quem comandava esse movimento. Joesley respondeu que era o presidente Temer, que cabia a Gedel articular a anistia ao Caixa 2 e a Renan o projeto de abuso de autoridade, mas que os dois assuntos morreram. A recuperação econômica começou a vir, o brasileiro não iria mais para a rua e eles poderiam abafar a Lava Jato. Joesley explica por que decidiu delatar. A revista questionou se foi aí que veio a decisão de tentar a delação. Joesley exclamou: iríamos esperar o quê? Ser presos, a empresa quebrar, causar desemprego, dar prejuízo ao BNDES, à Caixa, ao mercado de capitais, aos credores? E acrescentou que quando percebeu que as coisas não iam mudar e não havia o que esperar, que os políticos não estavam entendendo o que estava acontecendo com o país, começou a registrar as conversas dele. E foi no Temer. Joesley diz que gravou Temer para saber se o presidente continuava querendo o silêncio de Cunha. Disse que queria entender se ele, Temer, tinha alguma solução e que continuar pagando o silêncio do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro estava errado e não ia resolver o problema. Época perguntou se Joesley queria ter certeza de que Temer continuava concordando em pagar o silêncio dos dois. O empresário respondeu que queria ter certeza de que essa agenda ainda era do Temer. Joesley se perguntou: de repente eu chegava lá e o Temer dizia: não, Joesley, para, não precisa mais não. Mas ele disse tinha que continuar isso. E digo para ele que as minhas soluções não são duradouras, não é sustentável. Ele vira para mim e diz: você está no caminho certo. Fiquei ainda mais preocupado, estava sem interlocução.
Aí ele falou do Rodrigo Rocha Loures. Época perguntou por que ele decidiu gravar o presidente. Joesley respondeu que sabia que estava aumentando a chance de trocar de lado e partir para a colaboração com o Ministério Público, que era a única saída que estava enxergando, que a maneira mais efetiva que ele tinha de colaborar no combate à corrupção no Brasil era mostrar para os procuradores que, apesar de 3 anos de esforços, nada mudou. Tudo continua igual. Os políticos no topo não mudaram nada. Isso começa com o número 1, com o presidente da República. Joesley diz que Aécio Neves, do PSDB, usava os mesmos métodos corruptos. Época perguntou então quem é o número 2. Joesley disse que é o Aécio, porque era a alternativa. Teve 48% dos votos dos brasileiros e que precisava fazer uma ação que fosse indiscutível para o entendimento da população e do Ministério Público. Registrar como se dão as conversas com o número 1 da República e com o número 2, que seria a alternativa ao 1. Se o Brasil não entendesse que o 2 era igual ao 1, o Brasil ia achar que a solução era substituir o 1 pelo 2, mas o 2 é do mesmo sistema. Joesley contou que tanto o PT quanto o PSDB usaram o mesmo sistema. Caixa 2, nota fria, compra de coligação, que calculou que ia precisar do apoio do Aécio se ele fosse eleito. Aécio pediu para dar 50 milhões de reais no primeiro e 50 milhões no segundo turno e tentou trazer o PR para o lado dele por 40 milhões de reais. Joesley disse que já havia se preparado para pagar, mas que então o PR apareceu através do PT cobrando 40 milhões. Segundo Joesley, Aécio disse que tentou fazer por 35, mas que o PT cobriu os 40. Joesley disse numa exclamação: "E nós pagamos, pode isso?" Joesley afirma: a gravação do Jaburu não foi editada. Perguntado se o áudio gravado no Palácio do Jaburu entre ele e o presidente Temer foi adulterado, Joesley respondeu enfático que de modo algum, zero, podem fazer todas as perícias do mundo. Tentam desqualificar o áudio por desespero. Gravar uma pessoa não é algo trivial. É duro, doído, forte. Mas que a única coisa que o conforta nessa história de ter gravado é que registrou o que eles falaram. Não botou palavra na boca de ninguém. Joesley se perguntou: se mesmo com toda a robustez das provas nós já estamos sendo perseguidos, imagine se fosse só o meu testemunho, se isso fica só da minha boca. Perguntado por que não gravou Lula, se não seria importante para o país, Joesley respondeu que nunca teve conversa não republicana com Lula, que esteve com ele 2 vezes em 2006 e 2013, que o contato era o Guido Mantega, que sempre resolvia, então para que ter outro? Joesley diz que Dilma pediu dinheiro para a campanha dentro do Planalto. Joesley lembrou que entregou provas aos procuradores e que o PT tinha o maior saldo de propina. Joesley confirmou.